Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos continuar a nossa conversa com o Greater New Bedford Vocational High School e hoje temos a Melissa Branco, que faz parte do programa de inglês como segunda língua. Então, bem-vinda, Melissa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então vamos falar um pouco exatamente qual é o que é que faz mais ou menos para a nossa comunidade saber o vosso trabalho no Vocational High School. Sim, eu trabalho no programa do ESL, a gente chama Inglês como Segunda Língua, e temos, é uma equipa de 8 pessoas, 3 professores e 5 assistentes, e temos aulas pequenas que ensina inglês aos alunos, e também a gente entra nas outras aulas para dar suporte em as áreas vocacionais também. Sim. E as outras classes como matemática, ciência, assim. Isso é tanto importante que, principalmente quando um estudante está a aprender o inglês, que eu lembro muito bem que eu também vim para aqui também não falava inglês, eu lembro muito bem que esse apoio, não é, que tem na classe é tanto importante. É. E é isso que eu gosto que as pessoas sabem, que o Vocational High School tem facilidade em tantos programas e este inglês como a segunda língua é tanto importante que nós precisamos desse apoio. Estes estudantes que estão a aprender o inglês têm esse apoio. Só vocês têm... Quantos estudantes mais ou menos vocês têm nesse programa? 94. E também há alunos que estavam no programa que é como graduaram fora. O inglês melhorou e eles saíram do nosso programa, mas a gente ainda, de vez em quando, vamos lá ver se tudo está bem com eles e... Assim. Yeah. Esse programa que vocês têm, que é tanto importante, é mais ou menos o nosso programa bilíngue. Quando eu vim para os Estados Unidos havia esse programa. Sim. Eu sei que aqui, então eu achava assim muito interessante, que eu já conheço muito a vossa escola já há muitos anos, e quando eu ia a esse programa e eu falava com as professoras, eu dizia sempre, vocês têm aqui o programa de bilíngue, mas é um grande segredo, não é? Que nem sabem, que as pessoas muitas vezes não sabiam que esse programa existe no Vocational High School. É verdade. Pessoas ficam... É como uma surpresa quando eu digo a eles do nosso programa, e também é diferente às vezes de outras escolas, como a gente tem as aulas são mais pequenas para os nossos alunos. Sim. Muitas escolas, mais os alunos no elementary school, eles entram nas classes só. Mas aqui a gente temos os nossos... Tem aquele suporte e apoio total com eles, que isso é tanto importante, que não só quer dizer, não só estão lá por uma certa porcentagem até quando aprender o inglês, depois vão avançar, vão para outras classes, mas esse apoio continua. Não é só, agora já graduaste, agora já estás sozinho, não é? Nunca. Esse apoio que é tanto importante, que é tanto difícil, não é? Para a nossa comunidade, para as pessoas, os estudantes que estão a aprender o inglês. Sim. Mas também vocês estão a facilitar o processo, que vocês também têm os workshops. Sim, também. E assim a gente ajuda, eles sentam mais confortável e à vontade, tem nós aí ao lado deles, e sim, vamos nas áreas vocacionais também, porque é preciso lá embaixo também o nosso apoio. E é como uma família. Exato. Sim, eles entram na primeira classe e até saírem de lá, e há muitos que estão lá para 4 anos e a gente conhece assim, até ver eles crescerem, e eu adoro, é tão bom o programa. É tão bom, exatamente. E o que acontece é que é importante, essas classes, porque todos estão a aprender, não é? Se a pessoa não se sente com vergonha, não é? Que vou dizer isto mais errado, não vai, alguém vai começar a rir, não é? Que eu lembro muito bem quando eu estava na escola. E então o que acontece é que cada qual está a aprender ao mesmo tempo, não é? E então às vezes eu digo sempre, quando a pessoa faz uma pergunta, nem vão dizer, talvez não fez a pergunta, mas já tenho a ter a resposta que talvez tenha vergonha de fazer, não é? Mas esse grupo, mais ou menos, quantos estudantes, por exemplo, numa aula de inglês como segunda língua, vamos dizer mais ou menos quantos estudantes estão nessa aula? A minha aula maior tem 6 alunos. É tão bom, e eu acho que a minha colega tem 8 na classe dele. São bem pequeninos e assim dá mais tempo para trabalhar com eles individualmente,
e dar oportunidade para todos falarem e fazer parte da aula, assim. Exatamente, e não são um número, não é? Porque quando há muitos estudantes numa aula grande, não é? O que acontece é que esse apoio que tem individual, não é? Não existe, não é? Mas com essas aulas pequenas, como estás a mencionar, Melissa, dá uma oportunidade para as professoras poder ajudar os estudantes mais, para ele ter essa educação individual, não é? Porque assim, se alguém tem alguma pergunta, eles sentem-se mais confortáveis e ao mesmo tempo vocês começam, como já mencionaste, uma família, não é? Que é tanto importante e dá gosto, não é? Eu acho que quando a pessoa tem isso na escola, tem esse apoio, a pessoa quer ir para a escola. Sim. E a gente também tem um programa depois da escola para ajudar com trabalho de casa ou se eles têm um projeto ou coisa assim. E muitas vezes temos muitos alunos, eles ficam depois da escola e aproveitam a nossa ajuda e tem sempre um ou dois de nós lá de segunda à quarta, depois da escola. Isso é tanto importante, porque o que acontece é que às vezes durante as aulas, às vezes não dá tempo, não é? Mas tendo a oportunidade de ficar depois da escola, também já sei que antes deste programa tivemos aqui o Helder a falar sobre o Vocational High School e o que acontece é que há também o bus, não é? Sim. Das 4 horas. Sim, esse é o bus que eles tiram, sim. O bus das 4 horas, porque não há razão nenhuma, se a pessoa precisa do apoio, podem ficar depois da escola e não têm que se preocupar se não que vai haver transporte para os levar. Não há problema aí. Exatamente. E o que acontece, Melissa, é que já estás na escola já há muitos anos no Vogue. Sim, isto é o meu 9 anos já que estou lá. Já há 9 anos, sempre mais ou menos com este programa do ESOL. Sim, este é o primeiro ano a ser professora, eu era assistente, mas comecei este ano a ser professora. Estás a gostar mais de ser professora? Gosto, sim. Porque no fim do dia, não é? A pessoa vai para casa e a pessoa sabe que fez algo. Sim. E até durante o Covid, quando começou e estávamos todos em casa, a gente ajudámos tantos. E nem sequer só com o trabalho de casa ou de escola, a gente ajuda, se eles têm pergunta de imigração, a gente chama para você. E coisas assim, querem conduzir, aprender a conduzir, quando ficam mais de idade, coisas assim, procura de trabalho, a gente ajuda com isso tudo. Isso é interessante, que não é só aprender o inglês, não é? E ao mesmo tempo vocês podem ajudar a eles noutras coisas que às vezes as famílias estão a enfrentar, ou muitas coisas que estão a acontecer na vida deles, não é? Porque agora, quando a classe é pequenina, eles têm aquele conforto e não têm aquele medo de explicar exatamente o que está a acontecer, não é? E assim como a família abrem-se mais e podem explicar exatamente que há muitas barreiras, às vezes não é só da língua, mas da cultura, mas também da cultura também às vezes é difícil. Eu digo sempre que às vezes há algo certo, que a escola aqui é totalmente diferente do que no nosso país, não é? Sim. E o que acontece é que às vezes eles, sabendo que alguém, uma professora na aula que está a aprender, estão a ensinar o inglês, mas também podem ter acesso a outros serviços para facilitar não só os estudos, mas às vezes para facilitar a vida. Eu sei que o Centro de Assistência ao Imigrante, nós trabalhamos muito em conjunto com a vossa escola, porque nós sabemos que às vezes a escola tem que se fazer parte da comunidade e é isso tanto importante que vocês estão a fazer com estudantes. A maior parte dos vossos estudantes que vocês têm agora na escola, qual é a língua que eles falem? Eu digo espanhol. A maioria fala espanhol e depois é português. Mas a gente também tem alunos agora temos um de China, um de Nigéria, esquece agora. Tenho a certeza que isso vai abrir, porque sabemos que chegou 6 famílias de Afeganistão. Não é? Ok. Bom. Nós sabemos que trabalhamos Eu gosto aqui. da diversidade. E a diversidade que é tanto importante, não é? Que a nossa comunidade chegou, quando nós chegamos aqui à América, a nossa comunidade imigrante que estava a entrar era a nossa comunidade portuguesa, não é? Também estamos a ver no Centro de Assistência ao Imigrante a nossa comunidade hispânica,
crescer Sim. rapidamente, não é? Não me faz surpresa que também que a vossa comunidade de estudantes, vocês têm uma grande comunidade de estudantes que falem em espanhol e também dos outros grupos étnicos, mas também a nossa comunidade portuguesa. Eu digo sempre que às vezes é importante este programa aqui na nossa comunidade, que é para as pessoas que estão a ver, saberem que o Vocational High School tem esse programa bilíngue que vai facilitar os netos ou os filhos, não é? Que isso é tanto importante. E então, vocês, quer dizer, quando eles estão a aprender inglês como a segunda língua, depois, quer dizer, as classes depois aprendem isso, depois vão para as outras classes de matemática, de ciência, não é? Sim. As professoras que estão a ensinar essas classes também falam outras línguas? Ou? Não muitos, mas todos têm uma classe que todos os professores têm que tomar, SEI chama-se, e é para como trabalhar com alunos da ESL. Como incluí-los todos e, incluí-los todos no processo de educação, sim, não é? Porque vocês estão a ensinar o inglês, mas também sabem que estes estudantes precisam de matemática, de ciência e tudo. E depois vocês têm... Exatamente. E então têm essas reuniões para saber exatamente o que melhor o estudante precisa para isso. Isso é tanto importante. Mais ou menos, é mais meninos ou mais meninas? Talvez igual, sim, metade em metade. Metade em metade. Sim. Mas quanto tempo, durante uma semana, por exemplo, Melissa, mais ou menos quantas horas passem nas aulas de inglês de segunda língua? Mais ou menos quantas horas eles em cada classe que eles estão a ficar? É 1 hora cada classe e eles ficam com nós 1 hora só. E depois vão aos outros. E também a gente oferece, no 9º e 10º ano, tem uma aula de estratégias. Sim, estratégias. Sim, e a gente também ensina essas, mais 1 hora que nós. Exatamente. Sim, e depois, exatamente. E depois também eles têm acesso aos shops, não é? Sim. Que isso é uma das coisas que também é tanto importante que eles também tenham acesso, não é só nestas aulas, mas têm logo do princípio, já comecem a aprender, estão nesses workshops para ser eletricista ou plumber, ou seja, isso tudo, que isso é importante que tenham as mesmas regalias, não é? Sendo estudante da segunda língua na escola, não é? Têm essas regalias também. Sim, e é tão bom para eles. Muitos dos nossos alunos não vão para o colégio depois de graduar. Muitos também vão, mas então estar na escola de vocacional, eles podem graduar e começar a trabalhar logo. É bom para os nossos alunos ter estas opções das shops, a gente chama. Exatamente. Agora, Melissa, vamos ter uma breve pausa e vamos continuar com a nossa conversa com a Melissa. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.